meritocracia existe? Essa é uma pergunta extremamente complexa de ser respondida que gera várias discussões muito polarizadas para ambos os lados. Algumas pessoas defendem que a meritocracia existe a todo custo e outras pessoas dizem que é uma falácia, um conceito abstrato que se refere a algo que é impossível de ser executado. Como eu cansei de ficar no meio do fogo cruzado entre as pessoas que discutem isso, eu resolvi estudar para trazer de uma vez por todas o meu próprio conceito e também formular uma opinião sobre o assunto. Antes de qualquer coisa, a gente precisa entender qual é o conceito de meritocracia, certo? O conceito de uma forma mais objetiva ali do dicionário. E a palavra meritocracia ela é formada pelas palavras mérito e cracia, que em suma significam regime de mérito, ou seja, é um meio social que se molda e se rege por meio de pessoas que, através do próprio esforço pessoal, conquistam aquilo que faz com que elas sobressaiam. Ou, para resumir, meritocracia é um meio onde o seu esforço define o quão bem-sucedido você é naquele meio. Então, se a gente for prestar atenção e levar esse conceito ao pé da letra, a meritocracia é basicamente a igualdade aplicada ao mérito. Então, se você se esforça mais, você vai receber mais. Se você tem mais talento, você vai se destacar mais. E assim, consecutiva e sucessivamente. Logo, uma sociedade regida pela meritocracia é uma sociedade onde qualquer que seja a pessoa que está inclusa nela, contanto que se esforce o suficiente, vai chegar aonde ela quer chegar, ganhar destaque ou, enfim, receber o que ela deveria receber pelo esforço que ela faz. Mas é claro que quando a gente traz essa palavra para o mundo real, a meritocracia ela ganhou um contexto e um significado um pouco mais abrangente. Hoje, a gente define no meio das discussões, e é isso que eu tenho visto ser defendido entre as pessoas que têm tido essas discussões ao meu redor, de que a meritocracia é uma forma justa de recompensar o mundo injusto ao qual vivemos. Ou seja, independente de onde você nasceu, de quem é você ou de onde você começou, se você se esforçar o suficiente, você pode chegar aonde você quiser. Então nós trazemos essa palavra de um significado neutro de igualdade ali para um ambiente onde teoricamente nós teríamos mais equidade, ou seja, independente do ponto que você começa, as chances só estão para você à medida que você se esforça. E isso, além de modificar um pouco do significado da palavra literal, né, que está lá no dicionário, também traz um problema da realidade e ao mesmo tempo uma solução para esse problema, que seria o fato de que na sociedade meritocrática moderna, à medida que as pessoas trabalham mais, elas ganham mais. À medida que as pessoas se esforçam mais, elas são mais reconhecidas. E todos os indivíduos bem-sucedidos são aqueles que tiveram um esforço maior na vida, ou seja, que se empenharam mais, que trabalharam mais, né, que fizeram mais para merecer estar aonde eles estão. E nisso a gente vê, por exemplo, vários casos de superação sendo citados como exemplos, né, de meritocracia funcional. Ou seja, você pega uma pessoa que saiu, por exemplo, de um meio periférico e ela tem uma escalada na vida, né? Ela sai desse meio periférico e ela conquista alguma coisa. Um exemplo seria a Djamila Ribeiro, né? Uma mulher que cresceu na periferia de Santos e hoje é uma profissional muito renomada em sua área, conhecida dentro do contexto do nicho da área dela em todo o Brasil. Um outro exemplo que eu poderia citar seria do comediante Thiago Ventura, que também cresceu ali nas periferias de Taboão da Serra e hoje ele roda o mundo contando sua história e fazendo ali humor, né, levando alegria às pessoas. E esses são exemplos realmente muito bonitos de superação. Porém, entretanto, todavia, são casos que a gente usa chamando eles de exceção ou exemplo. E uma exceção ou exemplo são pontos que fogem da curva ou pontos que se destacam que são usados para exemplificar fatos, exemplificar questões. Não necessariamente eles são regras ou padrões que se repetem aí em toda escala social. E a maior prova disso são os vários casos que a gente pode ver de pessoas que tiveram ideias brilhantes ou tentaram executar coisas que estavam muito à frente de seu tempo, mas por questões das mais diversas, não conseguiram fazer com que suas ideias emplacassem, mesmo que elas fossem ideias que poderiam revolucionar ou que estavam à frente do seu tempo ou simplesmente ideias boas. Então ter uma boa ideia não necessariamente significa que você vai ter sucesso, mesmo que você se esforce muito para tentar fazer aquela ideia dar certo. Nisso, nós entramos no primeiro contra-argumento da meritocracia, que é, mesmo que você se esforce muito, se você se esforçar na direção errada, não adianta nada. E de novo, né, os defensores da meritocracia como uma coisa que existe e está aqui presente na nossa sociedade vão dizer que a meritocracia, ela realmente não funciona para as pessoas mais ignorantes.
Ou seja, na prática, não adianta você fazer muito esforço indo para a direção errada. Você tem que saber para onde você vai se direcionar. Porém, esse é um argumento que eu acho que ele é mais usado para venda de cursos, pelo que eu vi, mentorias e coisas do tipo, do que necessariamente um argumento que se aplica à realidade. Afinal, todo mundo sabe que um esforço indo para uma direção equivocada não vai gerar um resultado tão satisfatório quanto um esforço direcionado. Só que esse esforço, e o significado da palavra esforço aqui também, pode adquirir diferentes formas dependendo de como ele é usado. Porque para algumas pessoas, estar na direção certa é simplesmente ter recursos o suficiente para continuar tentando caso fracasse até que a ideia se concretize. Para outras, significa estar em um meio que vai direcioná-la para o caminho certo para que ela não fracasse naquilo que ela está fazendo. Independente de como é dito, o recurso que é usado para dar sentido à meritocracia é tão variável que faz com que a própria meritocracia, mais uma vez, entre como sinônimo de desigualdade. O que é muito estranho, porque o significado da palavra no dicionário justamente fala que só depende do seu próprio esforço. Mas ele desconsidera, e a palavra por si só desconsidera, aonde você começou a sua caminhada e aonde você quer chegar. Porque, de fato, uma coisa é dizer que se você acordar cedo e trabalhar o dia inteiro, você vai receber o seu salário. Outra coisa é dizer que para que você faça isso, você precisa sobreviver à sua infância com câncer para chegar lá. É um exemplo muito exagerado, mas a ideia aqui é fazer com que vocês percebam o que eu percebi quando estava estudando sobre o tema, que é: a meritocracia, no papel, ela existe. Na prática, é um pouco mais complicado que isso. Não dá para dizer que ela é aplicável na nossa sociedade e ponto. Porque nem todo mundo começa do mesmo lugar. Então, nem todo mundo tem que fazer o mesmo esforço para atingir o mesmo nível. E aí que entra a questão de bolhas sociais. Dependendo de onde você nasceu, você vai ouvir que você precisa estudar para não virar bandido. Dependendo de onde você nasceu, você vai ouvir que você precisa estudar para ficar rico. E essa simples percepção de realidade, ela muda à medida que você afasta mais as bolhas que estão ali. Ou seja, as realidades não se conversam. Uma pessoa que já nasce com uma condição melhor, seja por mérito dos seus pais, seja por N questões, ela já nasceu numa condição melhor. Ela não vai precisar se esforçar tanto para sobreviver quanto uma pessoa que nasce num meio muito pobre. Essa pessoa que nasceu num meio muito pobre provavelmente vai ter que começar a trabalhar mais cedo, ela vai ter menos nutrientes na sua refeição que podem afetar até o seu próprio desenvolvimento. Então, seu desempenho, por exemplo, em esportes vai ser muitas vezes inferior do que o desempenho de uma criança que come ali todas as refeições que deveria comer por dia. Seu desempenho nos estudos, dependendo da fase que ela tá, ela precisa começar a trabalhar para começar a ajudar a colocar comida dentro de casa. Então, muitas vezes ela não vai conseguir se dedicar da mesma forma que uma criança que tem todo o tempo do mundo para se dedicar aos estudos, entende? Então, a realidade, o meio, a bolha social em que o ser humaninho ali nasceu vai influenciar diretamente na quantidade de esforço que ele tem que fazer para chegar no status quo. Seja esse status quo ter estabilidade financeira e constituir família e fazer qualquer coisa nesse sentido, seja alcançar sucesso na carreira profissional que essa pessoa está tentando alcançar. Por exemplo, eu posso citar o meu próprio exemplo aqui como um ponto fora da curva. Eu sou uma pessoa que nasceu numa família de classe média. E o que acontece? Durante a minha infância, eu sempre tive tudo o que eu precisava para sobreviver. Nunca me faltou comida, nunca me faltou utensílios de higiene, nem nada do tipo. E tudo que eu ouvia dentro de casa é: você precisa estudar. A única coisa, a única obrigação que você tem é estudar. Então, o que seria o meu tempo livre, eu usava para fazer o que eu quisesse. Por conta disso, eu desenvolvi um histórico estudando também programação, estudando marketing, estudando redes sociais, dentre outras coisas de tecnologia que me ajudaram a chegar onde eu tô hoje. Quando eu saí de casa e fui morar sozinho, por uma questão de observação familiar ali e tudo mais, eu me fechei de forma a dizer para mim mesmo o seguinte: eu não vou depender da minha família para nada. E foi aí que eu entendi como era o mundo de fato. Porque foi quando eu tive que pagar as minhas próprias contas e colocar a minha comida no meu próprio prato que eu entendi o valor que tinha o trabalho, o tempo e o dinheiro dentro de uma residência. E esse período da minha vida eu não deixei de estudar. Só que a minha vida foi muito mais difícil por conta justamente de eu ter me afastado dessa bolha familiar que me dava tudo que eu precisava. E eu poderia ter continuado ali, seria muito mais fácil para mim continuar ali, mas enfim, questões pessoais me fizeram ter esse afastamento e colocar na minha cabeça que eu não ia depender da minha família para nada. E o porquê que eu cito esse meu exemplo pessoal?
É simples. No meu caso específico, eu senti qual é a dor de ter uma casa para sustentar em um ambiente controlado. Porque no pior dos casos, se eu tivesse realmente passando uma necessidade muito grande, eu poderia voltar até os meus pais. Mas imagina, por exemplo, no caso de uma criança órfã que teve a sua emancipação familiar acelerada por conta de uma catástrofe, um desastre ou qualquer coisa do tipo. Como essa criança se sairia na minha posição? Eu imagino que bem pior. Ela não teria estrutura para lidar com tudo isso. E se tivesse, ela provavelmente seria a exceção à curva. Porque se eu cheguei aonde eu cheguei hoje, é porque eu tive toda a estrutura para chegar onde eu cheguei. Mesmo que eu tenha passado dificuldade, eu passei dificuldade por escolha própria. Mas e quem não tem a opção de escolher? E quem nasce num lar onde, se a criança não começar a trabalhar com 12 anos, por exemplo, ela literalmente fica sem o que comer? E as famílias desestruturadas que têm 8, 10 irmãos diferentes ali numa casa e tem que sobreviver com um salário mínimo? Essas pessoas têm realmente as mesmas oportunidades que eu pra gente considerar o mérito da mesma forma? Bom, aí entra o contexto da minha opinião e dos meus estudos antropológicos com relação à sociedade. Eu acredito que não. Eu acredito que uma pessoa que tem uma vivência diferente ali, num contexto social diferente, não vai ter a mesma capacidade intelectual de lidar com os problemas do que uma outra pessoa que teve todas as oportunidades do mundo de estudar nas melhores escolas e teve todo o tempo do mundo para estudar nessas escolas. Essas duas pessoas, quando entrarem no mercado de trabalho, as oportunidades que elas vão ter vão ser bem diferentes. O currículo delas já vai nivelar elas de uma forma diferente, porque uma não teve tempo suficiente para estudar porque ela teve que começar a trabalhar cedo. Então a experiência que ela vai ter provavelmente vai ser informal, porque não é legalizado no Brasil começar a trabalhar antes dos 16 anos, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Então a experiência de trabalho que essa criança vai ter vai ser em empregos informais. Isso não se aplica ao currículo dela para quando ela for trabalhar. Diferente do jovem que teve tempo de estudar e talvez queira trabalhar como menor aprendiz, que vai ter sua carteira assinada, vai ter ali um espaço no currículo para isso, e isso vai dar experiência e vai dar uma vantagem competitiva para ele. Isso que eu estou focando apenas no mercado de trabalho, que é um dos lugares onde você vê que a meritocracia mais entra em voga. Porque dentro do trabalho, dentro do contexto de uma empresa, por exemplo, você vê o tempo todo os funcionários se galfinhando ali para saber quem que vai bater a meta primeiro, quem que vai ter o melhor rendimento, quem vai vender mais, no caso de empresa de venda, quem, né, vai fazer X ou Y ali melhor do que fulano ou ciclano para conseguir algo antes de fulano ou ciclano. É onde você vê o discurso do mérito se sobressaindo mais. Mas é claro que quando a gente fala de meritocracia, a gente não fala só de trabalho, a gente não fala só de contexto de capital, a gente também fala de tempo. Afinal, nós estamos vivendo uma sociedade onde as coisas estão acontecendo muito rápido por conta das redes sociais. Ninguém nunca está em um lugar só ao mesmo tempo. Se você está no Uber indo para algum lugar, ao mesmo tempo que você está ali no carro de corpo físico, você está mandando mensagem para outras 15 pessoas que estão em lugares completamente diferentes ou resolvendo uma outra situação. Então, você sempre está presente em mais de um lugar ao mesmo tempo. É difícil você parar e simplesmente olhar para uma coisa só. E isso dificulta muito na questão da autocobrança, porque se você vive um momento social onde está todo mundo fazendo muitas coisas e a única referência que você tem de espelho social são as redes sociais, onde as pessoas maqueiam o máximo que elas conseguem para estarem ali, e elas vão mostrar só a parte boa, só os méritos e nunca os deméritos da vida dela nessas redes sociais, essa é a base que você vai ter. Então, sendo esse o nosso modelo de pessoa perfeita, de pessoa que se destaca na sociedade, porque hoje em dia o destaque social ele vem da rede social, como esperar que as pessoas não usem ela como base? E pior, aí entra o contexto da meritocracia. Como você vai se cobrar para fazer o que o influenciador que vive só de postagens e de lidar com o social, ou seja, a função, o trabalho dele é fazer a vida dele parecer perfeita e vender isso para as marcas. Essa pessoa que vive disso, ela é paga para vender que a vida dela é perfeita, para vender, assim, os perrengues chiques, vamos dizer assim, né, os wine problems, como dizem por aí. Essa pessoa que é paga para fazer isso, que tem esse contexto de vida, é a referência de uma outra pessoa que nasceu no núcleo familiar quebrado, que tem problemas, às vezes, de ansiedade, mas não sei o quê, que tem que trabalhar em um emprego de manhã e um emprego de tarde para poder dar conta das coisas, e muitas vezes, se é um jovem, ele está trabalhando o dia inteiro e estudando à noite. Como que esse jovem vai se pautar como parâmetro de alguém que literalmente trabalha para ser perfeito? Entende? E mesmo falando assim, de uma forma que parece estupidez, tipo, ah, não, ninguém faz isso. Sim, as pessoas fazem isso. Não à toa que nós estamos vivendo o maior colapso mental, social,
Desde que se tem notícia. Não é só por conta de registros, de que, antigamente ninguém era doente, ou antigamente não se registrava, por isso que não tinha pessoa doente. Sempre existiu gente com problema mental, sempre existiu gente doente. E sim, catalogar essas pessoas ajuda a inflacionar um pouco os números. Mas a questão é que nós estamos vivendo num meio social que está piorando isso de uma forma muito gigante. E é nesse ponto que eu vejo o maior problema das discussões sobre meritocracia que me fez ter vontade de gravar esse vídeo aqui. Que é a necessidade que as pessoas têm o tempo todo de se colocar como parâmetro ou usar um parâmetro social de uma rede social, alguma coisa do tipo, para dizer a pessoas que muitas vezes estão ali vivendo uma vida completamente diferente o que essas pessoas têm que fazer. Como que você espera que esse seja o padrão para todo mundo, se não é todo mundo que tem essa realidade disponível para si? Eu poderia citar, por exemplo, uma coisa que eu gosto. Eu gosto de finanças e gestão. Eu vi muita gente da minha família tendo problema financeiro e isso fez com que eu tivesse um certo apreço por cuidar do dinheiro, o que fez com que eu estudasse dinheiro e justamente por conta de eu ter tido essas oportunidades e tal, mesmo quando eu estava morando sozinho, mesmo quando eu estava ali, entre aspas, passando as minhas dificuldades da vida, eu sempre lidei com o dinheiro de uma forma muito consciente. E isso me deu vantagem sobre muitas pessoas que estavam ao meu redor que muitas vezes não tinham essa consciência. Eu vou citar um exemplo específico que ilustra bem o que eu tô falando. Quando eu trabalhava no fórum, eu estava ganhando um salário que na época era R$1.000. Desses R$1.000, eu tinha uma parcela de 800 e pouquinho para pagar, que era de um empréstimo que uma amiga tinha feito para mim construir minha casa. Eu estava tentando pagar esse empréstimo e ao mesmo tempo tentando construir a casa. Então eu já tirava 800 e pouco daí. O que sobrava disso, geralmente eu tinha que pagar a internet, a água, a luz e o aluguel. E esses custos todos, na época, dava coisa de uns R$500. Então já faltava dinheiro. Aí juntava tudo isso com o custo de mercado, que era uma coisa que eu tinha que fazer. Afinal, eu tinha que comer. Mesmo que eu tivesse a opção de comer na casa de amigos e volta e meia eu fazia isso, eu precisava me alimentar dentro da minha casa. Então eu precisava gastar uma quantia com o mercado e eu tinha delimitado a época que a minha quantia era R$300. E R$300 não dá para fazer mercado. O que eu comprava era miojo e biscoito. E às vezes pacotes de pipoca, que geralmente eram meus amigos que levavam para mim quando eles iam na minha casa. Então eu me alimentava e eu me alimentei durante esses 2 anos e meio, 3 anos aí que eu morei nessa situação, basicamente de miojo, pipoca e bolacha. Graças ao fato de eu ter crescido num lar que eu sempre tive nutriente suficiente para o meu corpo se desenvolver, eu não passei mal logo de cara. Eu só fui sentir os efeitos dessa vivência depois que eu já tinha mudado de cidade e já estava numa condição melhor, que foi quando eu comecei a me alimentar melhor, então não foi um baque tão grande assim. Mas eu tive isso justamente por conta desse histórico. Hoje eu sou saudável por conta desse histórico. Mas por que eu tô dando esse contexto? Porque essa situação que eu tava chamou a atenção de um cara. Na época que eu tava estagiando com esse salário e, obviamente, as granas que eu fazia extra, porque eu sempre tava atrás de renda extra de eventos e outras coisas que eu fazia na internet, era o que eu pagava minhas contas e eu tinha dinheiro guardado. Então, sempre que tinha alguma coisa no fórum, algum biscoitinho, alguma coisa ali que me pediam pra participar, eu participava. E esse rapaz veio até mim. E numa situação dessa ele falou, pô, tô sem dinheiro e tal, não sei o que, cara, reclamando, sabe? Tipo, dando a entender que, putz, ele tava ferrado. Esse cara, contexto pra vocês, ele estagiava no fórum de graça, por vontade própria, porque ele queria pegar experiência. Ele ganhava dinheiro, basicamente, numa firma de advocacia que era da família dele. E o pai dele dava, tipo, uma mesada pra ele, era coisa de uns 4.000 e pouco por mês. Esse cara não conseguia, com aqueles 4.000 e pouco por mês, morando na casa dos pais, guardar um tostão. Então, toda vez que chegava perto ali do dia 20 do mês, ele estava sem dinheiro. Um dia ele me perguntou como que eu fazia para, viver e tal. E quando eu disse minhas contas para ele, ele não entendeu. Resumo da história para vocês entenderem. Essa pessoa, mesmo tendo uma condição financeira melhor, ela tinha uma situação social que não fez com que ela tivesse essa consciência financeira, enquanto eu, numa condição inferior socialmente a ele, tinha essa noção financeira, justamente por conta de eu ter tido tempo de estudar e eu ter me interessado por isso, enfim. Então, esses contextos sociais, quando eles se colidiram, fizeram com que esse cara viesse pedir pra mim, que era inferior a ele socialmente no quesito de casta social, porque eu morava num bairro menor, eu era mais pobre, né? Eu tinha N questões ali que vocês sabem que influenciam na forma como as pessoas falam com você, mas esse cara veio me pedir ajuda. E eu ofereci ajuda pra ele, eu cobrei pra isso, eu ganhei dinheiro pra isso, era uma das formas que eu ganhava dinheiro naquela época, mas enfim, e ajudei ele a entender como o dinheiro dele funcionava.
Depois que eu saí do fórum, a única coisa que eu ouvi falar desse cara é que ele estava na mesma situação que quando nós nos conhecemos. Ou seja, todo o ensino que eu dei para ele, né, que só dependia dele aplicar e manter na vida dele para ele ter grana, ele simplesmente descartou. Esse ponto específico é um ponto que eu poderia dizer para vocês que sim, ali foi pura meritocracia. Ele não se esforçou o suficiente para ter o que ele gostaria de ter, né? Tanto que estava com dificuldades financeiras mesmo após eu ter dado a instrução que ele precisava para chegar na onde ele gostaria de chegar. E nesse caso específico, como ele tinha uma condição financeira melhor, eu poderia sim usar como um case para dizer assim, aqui um exemplo de meritocracia que, né, aplicada na realidade é assim que ela funciona. Então, desconsiderando as questões sociais, quando as pessoas têm condição financeira, elas têm ali totalmente o mérito à mercê delas. Mas aí, eu conheci uma psicóloga durante a produção do meu último curta-metragem que me abriram os olhos para uma outra situação. O mérito que vem do esforço próprio depende do quanto a sua cabeça está preparada para lidar com o que é o esforço na sua vida. Falando de uma forma mais fácil, cada um vê esforço de uma forma diferente. Para uma pessoa, é muito difícil ficar sem comer um lanche. Enquanto para outra, essa realidade é tão distante que o difícil para ela é ter dinheiro para comprar comida suficiente para comer o mês inteiro. São realidades que são tão distantes e desconexas e por conta disso criam pensamentos tão distantes e desconexos que a dificuldade de uma pessoa que está ali na periferia, que para ela é uma questão de sobrevivência, para uma outra pessoa simplesmente não existe. É uma realidade que está tão distante que ela sequer cogita isso. Porque ela sempre teve tudo, ou ela sempre teve acostumada a lidar com a vida de uma forma que não implicava nisso. Enfim, existem N fatores biopsicossociais, como diria minha amiga psicóloga, que influenciam na forma de pensar desse ser humano. Então, se a gente for olhar na raiz mesmo, meritocracia é só uma questão de perspectiva para dar um motivo para as pessoas trabalharem cada vez mais e nós não entrarmos em uma espécie de utopia nihilista onde ninguém tem propósito de vida e todo mundo vai morrer. E sim, eu estou sendo extremamente exagerado aqui, porque a ideia é fazer você pensar sobre isso. Se você não tivesse nascido onde você nasceu, no contexto que você nasceu, você não acreditava no que você acredita, você não veria o esforço da forma que você vê, e o que é meritocracia para você não seria da forma que é. Para mim, hoje, meritocracia é eu ter conquistado tudo isso. Isso que está me filmando, isso que está gravando meu áudio, isso que está atrás de mim, meu computador, meus instrumentos, meu casamento, meus amigos e N outras conquistas que eu tenho. Para mim, e com a minha régua, a minha meritocracia me coloca na posição de olhar para as minhas metas financeiras, pessoais, de vida e tudo mais, com esse olhar de eu quero chegar aqui e eu sei da minha realidade, então eu vou chegar aqui ou aqui, entende? Eu não consigo ver outro caminho que não sejam esses dois por conta da minha realidade. Mas a minha realidade não é igual à sua. Então a sua régua pode ser completamente diferente da minha. Na minha régua hoje, voltar a trabalhar CLT, voltar a ter um emprego de carteira assinada seria um retrocesso. Para muitas pessoas, essa é a maior conquista que elas mais desejariam ter hoje. Na minha régua, ter R$1.000 por mês para pagar minhas contas, hoje é pouco. Mesmo eu já tendo sobrevivido com isso há uma época atrás, fazendo extra e tudo mais, mas esse era o meu fixo. Hoje seria pouco, mas é a minha régua baseada na minha realidade. E de novo, por que eu estou citando tudo isso num vídeo que é para delimitar a existência de meritocracia, não é mesmo? Afinal, a pergunta que abriu esse vídeo foi: meritocracia existe? E eu poderia dizer, depende, mas eu vou ser um pouco mais direto. A meritocracia existe dentro da cabeça de cada um. E depende de você permitir que a visão meritocrática de outras pessoas entre na sua cabeça ou não. Só que para entender isso, muitas vezes você tem que estar numa posição privilegiada. Então é mais fácil dizer que meritocracia ela está na cabeça de quem pensa um pouco mais e teve a oportunidade para isso, e na voz de quem fala para quem não pensa tanto ou não tem esse tempo para pensar tanto nisso, para dizer para essa pessoa o que fazer. Então a meritocracia ela está na cabeça de quem pensa o suficiente para entender os próprios objetivos, entender aonde quer chegar,
e ela também é posta de uma forma social sobre nós pelas pessoas que já deram certo em algum ponto. Seja numa rede social que você observa e faz com que você comece a olhar para a régua da pessoa e colocar essa régua em cima de você. Seja num guru que você encontrou lá que está te oferecendo mundos e fundos e falando que do seu salário mínimo você tem que investir todo mês, sendo que na sua realidade não sobra nenhum real para você comprar um picolé, muitas vezes para o seu filho no fim do mês. Dentre outros fatores. Então, a meritocracia existe como conceito e existe dentro da cabeça das pessoas. Mas o conceito abstrato de meritocracia, na minha visão e no meu estudo, e saiba que você pode discordar de mim e tá tudo bem, as pessoas discordam, como eu disse, as opiniões são diferentes, as vivências são diferentes, mas, na minha opinião, meritocracia é um conceito muito abstrato para se enquadrar na realidade. Então, meritocracia na realidade não existe. Ela é só um conceito abstrato que a gente inventou nas nossas cabeças muitas vezes para dar um sentido para todo o esforço que nós fazemos para viver na sociedade que a gente vive. Bom, como o vídeo é todo pautado na minha opinião, se você quiser apresentar um ponto de vista diferente, ele é mais que bem-vindo aqui nos comentários. Eu adoro conversar sobre esse tipo de temática. No mais, eu sei que esse é um vídeo um pouco diferente, os meus vlogs estão ficando cada vez mais aleatórios, só que a minha vida é meio sobre isso mesmo. Se você for acompanhar minha carreira musical, você vai ver que eu sou todo fragmentado. Eu gosto de muita coisa e eu não quero nichar. Eu tô fazendo isso pra quem quer assistir, eu não tô fazendo isso pra me destacar na internet ou qualquer coisa do tipo. Então, enfim, era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Até o próximo.